Para o pedagogo e pensador Dermeval Saviani, o escolanovismo e a sua pedagogia da existência não são uma receita de bolo perfeita para a educação. Há, de fato, pontos positivos, mas também há muitos pontos negativos no método científico do escolanovismo. No vídeo anterior, vimos essa percepção equilibrada de Dermeval Saviani na análise da escola tradicional e do método que ela usa, o método expositivo de Herbart. Para Saviani, de fato, existem pontos negativos na escola tradicional e no seu método expositivo. E esses pontos negativos giram em torno daquela imagem já consagrada da educação tradicional. Uma imagem de uma educação que puramente transmite conteúdos que devem ser recebidos passivamente pelo aluno, que passa a ser considerado e tratado como um banco de dados na sala de aula. Essa transmissão é passiva, a transmissão é ativa de alguém que sabe, o professor, mas a recepção é passiva de alguém que não sabe, o aluno. Aluno que deve repetir de modo padronizado o que foi recebido de modo passivo. Bem, saindo dessa imagem totalmente negativa da escola tradicional e do método expositivo, Saviani aponta alguns pontos positivos, como a cientificidade, a objetividade, a clareza que o método expositivo oferece para o aluno, partindo sempre de um conhecimento prévio, formal, adquirido em aulas anteriores, em direção a um novo conhecimento, mostrando ao aluno um caminho claro do que deve ser aprendido e transmitindo conhecimentos, conceitos, processos, saberes formais necessários para que esse aluno se torne um cidadão consciente dos seus direitos e capaz de produzir, capaz de se colocar no mercado de trabalho, capaz de ser ativo socialmente. Bem, vamos entender então primeiro neste vídeo os pontos positivos do escolanovismo. Mas antes é preciso conceituar o método usado pela Escola Nova, um método que é definido em 5 passos. Primeiro conceito: o ensino é uma atividade. É uma atividade que é pesquisa. Ensinar é pesquisar. Ensinar é fazer o aluno pesquisar, produzir pesquisas em torno de objetos de estudo determinados. Então, o professor passa a ser não um transmissor de conhecimentos, mas um estimulador de pesquisa, um mediador de pesquisas. E essa pesquisa, então chegamos à segunda definição do método científico, ela parte de um problema. O ponto de partida para toda pesquisa é um problema a ser resolvido. E durante a pesquisa, outros problemas surgirão. Resolução de problema. Terceira definição: toda resolução de problema demanda o levantamento de dados que serão pesquisados por um aluno que espontaneamente escolherá os caminhos para sua pesquisa. A partir do levantamento de dados, vem a criação ou levantamento de hipóteses, que são soluções para o problema original e para os problemas surgidos durante a pesquisa. Por fim, vem a confirmação ou a rejeição dessas hipóteses criadas no passo anterior. Ensinar é pesquisar e o professor é apenas um orientador dessa pesquisa entre os alunos. Quais os pontos positivos desse método científico do escolanovismo e da pedagogia da existência, que considera que cada aluno é uma existência individual e, portanto, composta de interesses particulares, interesses sociais, econômicos, interesses fundamentalmente psicológicos. Bem, pontos positivos. Esse método científico privilegia a diversidade cognitiva, respeita os ritmos diferentes de aprendizado entre os alunos. Respeita também esse método a diversidade psicológica. Os alunos têm interesses diferentes, escolhem caminhos diferentes nas suas pesquisas, escolhem objetos de estudo distintos nas suas pesquisas.
Esse método também privilegia os saberes extracurriculares, o currículo oculto do aluno, a partir do momento em que considera esse aluno um indivíduo, um universo à parte, um universo que é composto por um conjunto de interesses muito particulares. Esse método incentiva a produção sobre a transmissão. Não é mais o ensinar um ato de transmitir, mas um ato de produzir. O aluno produz. Diversidade cognitiva respeitada, diversidade psicológica de interesses respeitada, saberes extracurriculares que são carregados com o aluno para a escola respeitados, produção sobre a transmissão. Esse método é democrático, afinal, ao respeitar toda essa diversidade entre os alunos, promove a democracia em sala de aula. Esse método estimula a criatividade que aparece em diversos momentos da pesquisa, por exemplo, na formulação das hipóteses, na escolha dos caminhos para a realização da pesquisa, caminhos que, por exemplo, passam pelas fontes de pesquisa. Esse método é construtivista, afinal de contas, ele passa pela resolução de problemas. Ensinar não é só pesquisar, mas resolver problemas. Esse método é marcado pelo espontaneísmo, pela espontaneidade na sala de aula. Afinal de contas, o aluno escolhe o caminho da pesquisa, escolhe os objetos de pesquisa, escolhe as estratégias de pesquisador. Bem, mas a ideia, a definição do método científico e do escolanovismo não deve parar aí e deve atingir os seus pontos negativos. Quais seriam? Para Saviani, esse método é pseudocientífico. Quando ele coloca como ponto de partida e ponto de chegada o espontaneísmo de um aluno que escolhe os seus caminhos, seus objetos de pesquisa, esse método esquece que toda pesquisa e todo ensino devem partir de um conhecimento formal já aprendido para um conhecimento formal que deve ser aprendido. Se não há uma clareza dessa ponte do que foi aprendido para o que deve ser aprendido, não há como a pesquisa ser produtiva, não há como ensinar. E esse espontaneísmo do método científico, do escolanovismo, não combina com a clareza da orientação de um professor que sabe o que o aluno já aprendeu e, portanto, coloca o que o aluno deve aprender em seguida. Bem, então, método pseudocientífico para Saviani, pois não parte do sabido para o não sabido, não segue essa clareza de caminho pedagógico do método expositivo. Sai o intelectualismo e entra o psicologismo. No intelectualismo do método expositivo tradicional, o ensino, como já dissemos, é meramente uma transmissão de conhecimentos. Mas no psicologismo do construtivismo, há uma hipervalorização do comportamento do aluno, do esforço do aluno, da participação do aluno que deve ser respeitado na sua dificuldade, do aluno que já está fazendo muito por si mesmo e pela educação quando se esforça, quando está na sala de aula pesquisando. Os conteúdos, portanto, e as notas são relegados a um segundo plano. Afinal de contas, a escola não deve cobrar conteúdos e notas, mas sim a participação no ensino, que é pesquisa. Portanto, há uma perda da autoridade do professor, do docente. Afinal, ele não é mais aquele que cobra conteúdos, ele não é mais aquele que sabe, ele é apenas um mediador, ele é apenas um pesquisador entre muitos pesquisadores. Há um deslocamento da autoridade intelectual do professor. O espontaneísmo atrapalha essa perda da autoridade, pois o conhecimento não é algo guiado pelo docente, mas é algo que surge espontaneamente durante as escolhas que os alunos fazem em suas pesquisas. Há uma confusão e uma não objetividade no caminho pedagógico, portanto. Não se sabe ao certo aonde se quer chegar. A escola pública, para Saviani, adotou, a partir dos anos de 1970, esse método científico.
e promoveu uma falsa democracia, afinal de contas, não cobrando conteúdos, mas cobrando apenas comportamento, inclusão. As escolas públicas se tornaram grandes depósitos que não se preocupam, que não promovem a transmissão de conteúdos formais para os seus alunos, não cobram isso, apenas cobram a presença, a participação, o comportamento de seus alunos. Alunos que são depositados nesses espaços escolares públicos, ao contrário do que ocorre nas escolas particulares, percebe Saviani, onde ainda prevalece o método tradicional, o método expositivo de transmissão de conhecimentos. Então, temos na escola particular, elitizada, a transmissão de conhecimentos formais, e na escola pública apenas a hipervalorização do comportamento, da participação, da presença do aluno, marcando, ou melhor, fazendo a manutenção da distância entre os alunos elitizados e os alunos pobres. Estes de cima aprendem conteúdos, saberes formais, entram nas universidades, se tornam profissionais competentes do ensino superior, de curso superior. E estes aqui embaixo, os alunos pobres da escola pública, permanecem numa escola apenas inclusiva. A vara, portanto, não pode estar torta nem para um lado, nem para o outro. Ela tem que encontrar um equilíbrio. Ela não pode estar torta apenas para a escola tradicional e seu método expositivo, mas tampouco, como acontece na escola pública hoje, deve estar torta para o método científico ou pseudocientífico, cobrando apenas comportamento, participação e presença e relegando para segundo, terceiro ou quarto planos a cobrança de conteúdos, de saberes formais aprendidos.